Olá pessoal, estou aqui novamente para mais uma aula com vocês de matemática, certo? Dando continuidade ao conteúdo razões, que foi aquele conteúdo que nós vimos na aula anterior. Na verdade, nós vamos estudar hoje razões especiais. Uma delas é a escala. Só lembrando que a razão é uma expressão que pode ser uma representação de uma fração ou de um número decimal, ou ainda pode ser representada através de um número percentual. Nós vamos ver aqui a escala, que na verdade é um exemplo, né, de razão, certo? É um tipo de razão especial, que ela pode ser a maquete ou um mapa, né? No caso dos mapas, eu acho que você já deve ter visto bastante, principalmente na disciplina de geografia, quando você encontra um mapa, tem lá embaixo a escala, né? A escala daquele mapa indica que a cada centímetro que nós temos ali no tamanho do mapa, representa um total no tamanho real, certo? No caso da maquete, por exemplo, nós temos aqui, ó, 1 por 70, ou seja, a cada centímetro que nós temos aqui no papel, representa 70 centímetros do tamanho real. Isso facilita na hora de você transformar as medidas, as dimensões que tem aqui no tamanho do papel para o tamanho real. Tá? Vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos uma casa com 7 centímetros de altura e tem uma porta com 3 centímetros. Vamos verificar como é que fica no tamanho real. Começando pela porta. Sabendo que é 1 por 70, né? Ou seja, cada centímetro do papel representa 70 centímetros do tamanho real, então eu quero saber qual é a altura dessa porta no tamanho real. Para isso, eu vou pegar o 3, tá? E multiplicar por 70. Ou seja, eu estou fazendo 3 vezes 70, que é justamente o tamanho real é, da porta, a porta, né? Então, 3 vezes 70, nós vamos obter aqui, olha, 3 vezes 70 está igual a 210, tá? Dá 210 centímetros, ok? Então, isso corresponde, na verdade, a 2 metros e 10, certo? Ou seja, a porta tem 2 metros e 10 de altura, no tamanho real. E a casa, ela está com 7 centímetros. Como é que eu vou descobrir o tamanho da casa, a altura dessa casa, com base nessa escala? Faço a mesma coisa. Como eu multipliquei 3 vezes 70 aqui, agora eu vou multiplicar 7 vezes 70, tá? Então, 7 vezes 70. Então, faço a continha aqui de lado. 7 vezes 70, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 7, 49, tá? Ou seja, dá 490 centímetros, tá? 490 centímetros. Isso representa, na verdade, né, transformando centímetro para metro, 4 metros e 90 centímetros, tá? Ou 4,9 metros, certo? Então, dessa forma, eu descobri aqui o tamanho real, né, tanto da porta quanto a altura da casa, certo? Vamos para um outro exemplo. Veja só, vamos supor que isso aqui seja o mapa do Brasil, né? Aí eu tenho aqui a escala desse mapa de 1 para 50 milhões. Isso significa dizer que em cada centímetro aqui no papel, no caso do mapa, representa um tamanho real de 50 milhões de centímetros, certo? Então, aí eu tenho dois pontos aqui. Um em São Paulo, né, uma representação aqui, e o outro na Paraíba. Digamos que desse ponto em São Paulo até o ponto na Paraíba tenha 5 centímetros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui a distância que nós vamos, ter desse ponto de São Paulo até a Paraíba, para saber qual é a distância no tamanho real, certo? Depois. Então, vamos verificar que nós temos 5 centímetros. Então, da mesma forma como eu fiz aqui, eu vou multiplicar 5 vezes 50 milhões, né? Faço aqui, olha, 5 vezes 50 milhões, certo? 50, 50 milhões, né? Então, agora, vamos calcular isso aqui.
e ver quanto é que dá. Na verdade, vou colocar aqui em cima, né? 50 milhões vezes 5. Então, repete todos os zeros aqui, né? São 7 0, 3, 3, 6, eu tenho a mais, 3, 6, 7, 3, 6, 7. Aí 5 vezes 5 dá 25. Então vamos ver aqui quanto é que dá agora. Os pontinhos para separarmos, né? Faltou um zero aqui. Então vamos ter aqui, ó, 250 milhões, né? Ou seja, isso aqui vai dar igual a 250 milhões de centímetros, tá? Então vamos transformar esse 250 milhões, isso aqui é o tamanho real, viu, gente? Então eu vou transformar agora 250 milhões de centímetros em quilômetros, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou observar o seguinte, nós devemos lembrar que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, não é isso? Veja só, e que 1 metro representa 100 centímetros, tá? Então, olha só, nós vamos verificar o seguinte aqui. Então, se 1 metro é 100 centímetros, então 1 quilômetro será quantos centímetros? 1 quilômetro será exatamente 100 mil centímetros, tá? Então, vindo para cá, nós vamos ter 1 quilômetro igual a 100 mil centímetros. Então, para transformar isso aqui em quilômetro, eu vou simplesmente pegar 100 mil centímetros, né? E dividir aqui 250 milhões de centímetros. Então, eu vou dividir 250 milhões por 100 mil, tá? Então, na verdade, isso aqui, como nós temos um 100 mil aqui, é só cortar zero, né? Esse tipo de divisão aqui, como nós temos vários zeros aqui, eu vou ver aqui quantos zeros eu tenho. Se eu dividir 250 milhões, né, de centímetros, deixa eu colocar aqui embaixo para ficar mais claro para todo mundo. 250 milhões, ó, de centímetros dividido por 100 mil, tá? Olha só. Então tem aqui, olha, vou ter 5 zeros, aí eu vou pegar esses 5 zeros e cortar justamente aqui no resultado. Então, vai ficar o que aqui? Vai ficar exatamente, olha só, vamos ter 2.500 quilômetros, ou seja, após a divisão, eu vou ter 2.500 aqui, ó, que representa os quilômetros, tá? Então, isso aqui representa os quilômetros. Aí vamos verificar que, na verdade, a distância do tamanho real aqui entre São Paulo e Paraíba vai ser exatamente, ou aproximadamente, né? Na verdade, é exatamente o que está aqui, 2.500 quilômetros. Certo? Dessa forma, eu descobri a distância do tamanho real com base na escala que eu tenho aqui, né? E esses dois pontos com a medida de 5 centímetros de um para o outro. É dessa forma que a gente pode descobrir, tá? Utilizando a razão, certo? Isso é possível porque tem a razão aqui, ó, de 1 para 50 milhões, ou seja, cada centímetro no mapa aqui corresponde a 50 milhões de tamanho real, certo? Então, essa aqui é uma das razões especiais que eu separei para explicar a vocês, esses exemplos aqui. A outra é a velocidade, tá? No caso da velocidade, nós vamos ter o seguinte. Veja só, eu trouxe um exemplo também aqui. João fez uma viagem de carro que percorreu 225 quilômetros em 3 horas. Então, nós queremos saber, nesse caso aí, né, quantos quilômetros por hora ele ia de velocidade, né, para chegar em 3 horas. Então, para se descobrir isso aí, é bem simples. Eu vou pegar o 225 aqui, olha só. 225
que é justamente os quilômetros que ele percorreu em 3 horas, né? Em 3 horas, então vou pegar e dividir aqui, tá? Foi 225 quilômetros. Então vou pegar aqui, foi 225 quilômetros em 3 horas. 3 horas. Aí eu vou pegar aqui 225 e dividir por 3. Veja só. Então, dividindo 22 por 3, eu vou ter 7 aqui, certo? 7 vezes 3 dá 21. Sobra o quê? Vai sobrar 1 aqui. Então, desce o 5, né? Que vai juntar com o resto da divisão anterior. Aí eu vou ter 15 dividido por 3, que vai dar igual a 5. 5 vezes 3 dá 15. E aí vai sobrar 0, né? Então, esse 75 aqui representa exatamente a velocidade que o João estava no momento em que fez esse percurso, né? De 3 horas aí, de uma cidade para outra, tá? Nesta viagem. Então, ele ia a 75 quilômetros por hora, tá? Então, aí a resposta para esse caso, tá? Então, é uma outra razão, né, que eu separei para mostrar para vocês. É uma das razões especiais, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Mesmo assim, se houver alguma dúvida, algum questionamento, podem entrar em contato que eu estou à disposição, tá? Por hoje é só e até a próxima aula.